Oi, gente! Então, continuando a nossa aula, encerrando hoje, né, o nosso módulo 3, encerrando o nosso módulo 3, hoje vamos falar com com a questão do trabalho infantil, ok? Então, vamos lá. Lá na página 269, o que nós temos aqui? Leia a manchete a seguir. Na manchete diz: 168 milhões em todo o mundo são vítimas de trabalho infantil, diz a OIT. A OIT é a sigla da Organização Internacional do Trabalho, certo? Então, qual é o assunto tratado na manchete? É o trabalho infantil, né? Tá bem claro aqui. Quantas crianças se encontram em situação de trabalho infantil no mundo de acordo com a manchete? Então, aqui diz que são 168 milhões. Aqui pede que você junte-se a um colega para refletir sobre as consequências do trabalho infantil na vida das crianças. Então, não estamos juntos, mas vamos aqui fazer uma breve reflexão. Quais são as consequências de uma criança que começa a trabalhar enquanto criança? Nós já falamos aqui várias vezes sobre os direitos, né? Os direitos das crianças. Então, a criança, gente, ela tem a fase de infância, da infância, ela deve ser vivida. E a criança, para viver a fase da infância, ela tem que estar na escola, ela tem que brincar, né? Isso não quer dizer que ela não possa ajudar em casa. A gente já falou sobre esse assunto, não estamos falando disso. Estamos falando de exploração do trabalho infantil, ou seja, até mesmo em casa a questão de exploração. Tipo, uma criança ela não pode ser colocada para fazer uma comida, né, para fazer serviços, trabalhos domésticos em casa mesmo que ela não possa fazer. Então, a questão do fogo, né, isso aí não pode, tem que ter cuidado, né? Eu falo de ajudar em casa, de arrumar o próprio quarto, os próprios brinquedos, né? Não de cuidar de outro bebê, ficar sozinho em casa cuidando de outra criança, aí também não. Você olhar o seu irmão enquanto ele está brincando e você está brincando também com ele, tudo bem, mas tem que ter um adulto em casa também para fiscalizar isso aí. Não é que você vai ficar, mamãe vai fazer compras ou então vou trabalhar e você vai ficar em casa cuidando da sua irmã, tem que alimentar, tem que dar banho. Não, isso não pode, porque aí é uma criança cuidando de outra criança, né? Então a gente não está falando dessas situações, a gente está falando da questão, esse trabalho também não pode, né? Esse que eu acabei de falar. A gente está falando também de trabalho em que a criança sai da sua casa também para trabalhar em outra casa, deixa de ir à escola, não tem tempo de brincar. A gente também tem situações de crianças na zona rural que trabalham com enxadas, com materiais, com objetos perigosos, ferramentas de trabalho que são perigosas, que cortam, que furam, isso, enfim, condições nenhuma de nem de um adulto trabalhar, quanto mais uma criança, né? Então, seguindo aqui, olha só, o que nós temos. Como vimos na manchete, milhões de crianças são vítimas do trabalho infantil. Isso acontece principalmente em famílias de baixa renda, em que as crianças têm que trabalhar para ajudar a sustentar a casa, ir para o sinal, ficar vendendo coisas nas esquinas, ou seja, esse tipo de trabalho também não pode, né? Quando a gente fala em trabalho em casa, que a criança pode fazer em casa, é ajudar no trabalho doméstico, mas não que a criança seja responsável totalmente por aquele serviço, né? Então,
além de não poderem aproveitar a infância, porque a infância tem que ser vivida, como eu já comentei, elas geralmente trabalham longas jornadas e em condições precárias, o que as impede de ter um desenvolvimento saudável. A gente sabe de crianças que trabalham fazendo carvão, que não respiram direito, que não se alimentam direito, e isso vai comprometer o seu desenvolvimento, o desenvolvimento do seu corpo. Então, o trabalho infantil é proibido, tá? Pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o ECA, Estatuto da Criança e Adolescente. Nesse estatuto tem leis, que proíbem, principalmente aqui no caso, o trabalho infantil. E na imagem que você vê a seguir é o seguinte: uma criança que trabalha como engraxate, aqueles meninos, isso na cidade de São Paulo em 2007. Aqueles meninos que vivem com a caixinha ali nas costas, e limpam o sapato das pessoas, A pessoa senta e ele vai lá e limpa o sapato no pé mesmo, ok? São engraxates. Lá na página 270, nós temos aqui: estudar e brincar, direitos das crianças, verdade. A maioria das crianças que trabalha não consegue estudar e nem brincar. Por isso, o trabalho infantil é um problema que precisa ser combatido por toda a sociedade. Então, há crianças que mesmo trabalhando frequentam a escola. Tem sim, tem. Mas em razão da rotina cansativa, costuma ter dificuldade para aprender. Porque se cansa, se trabalha de manhã e à tarde vai para a escola, quando vai para a escola à tarde já está cansado, porque fez um serviço que era demais para ela, para a criança, era pesado demais, cansativo, e então vai ter dificuldade no aprendizado, tá? Quando for aprender. No Brasil, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, busca proteger as crianças e os adolescentes desse tipo de situação. Então, leia a seguir, olha. O artigo 7º diz o seguinte, lá do Estatuto do ECA: a criança e o adolescente têm direito à proteção, à vida e à saúde, e ao desenvolvimento sadio, harmonioso, em condições dignas de existência, de existir, Tem lá no artigo 53, a criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa. Então, não adianta ter direito a ir à escola se ele vai sem condições de aprender, Se ele vai sem condições de aprender, ele não vai desenvolver. Então, não é só estar na escola, é ter condições de aprendizagem, certo? No artigo 60 tem: é proibido qualquer trabalho a menores de 14 anos de idade, olha só, salvo na condição de aprendiz, a não ser que ele seja um aprendiz, que ele vá para lá para aprender um ofício, E que por isso ele receba uma ajuda de custo, tipo dinheiro da passagem, o dinheiro para o lanche, mas ele não vai lá com a condição de trabalhar para manter a sua casa, Para pagar a luz, para pagar a energia, para pagar a água, não. Ele vai na condição de aprendiz, ele vai aprender, ok? Na quarta questão aqui, olha, diz o seguinte: gente, todas essas questões, olha, que não tem espaço para você responder, que tem um balãozinho, são questões orais. Se nós estivéssemos aqui na sala, eu iria lançar essas perguntas à classe e alguns de vocês, se quisessem, iriam responder. Ok? Então, por isso que não tem espaço. Quais são os direitos da criança e do adolescente citados no trecho do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, acima? Então, fala aqui de direito à vida, à saúde, ao desenvolvimento sadio e harmonioso, condições dignas de existência, direito à educação, certo? E na quinta questão ele pede que você sublinhe o artigo que trata sobre o trabalho na infância. Olha só, aqui você vai ver, é o artigo 60.
É proibido qualquer trabalho a menores de 14 anos, salvo na condição de aprendiz. Você vai sublinhar esse artigo, passar um tracinho embaixo de todo esse artigo, ok? Sexta questão pergunta: de que maneira o trabalho infantil afeta os direitos da criança? Acabamos de ver sobre isso. O trabalho dificulta que a criança se desenvolva com saúde. Geralmente elas não vão ter tempo para brincar e nem para frequentar a escola, e quando consegue frequentar a escola não tem como aprender porque já vão para a escola cansadas, então não tem condição de aprendizagem, ok? Lá na página 271 nós temos uma atividade. Ele pede que você observe o cartaz abaixo, que depois responda essas questões aqui, ó. Todas essas questões A e B são referentes à observação que você vai fazer para esse cartaz. Então, qual é o assunto tratado no cartaz e de que maneira você chegou a essa conclusão? Você respondeu dessa forma como? O que foi que levou você a responder dessa forma? Então, nós temos aqui, ó, o assunto. Qual é o assunto? O assunto é o combate ao trabalho infantil. Esse é o assunto do cartaz. E como você chegou? Eu coloquei aqui. Eu olhei para esse cartaz e vi, pelas imagens infantis, eu vi que se trataria de uma coisa relacionada à criança, à infância. E o conteúdo das mensagens. Olha as mensagens, gente. Lugar de criança na escola, diga não ao trabalho infantil. Então, por isso, pelas imagens infantis e o conteúdo das mensagens. Aqui na questão B diz o seguinte: qual o direito da criança estabelecido pelo ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente, foi utilizado neste cartaz? E pede que você transcreva. O que é transcrever? Copiar. Copiar do cartaz a frase que apresenta esse direito. Então, qual foi o direito aí estabelecido pelo ECA que foi colocado nesse cartaz? O direito à educação. Foi esse direito aí, tá? E aonde está escrito, e qual é a frase que deu para perceber isso? Lugar de criança é na escola. A partir dessa frase, você pode perceber que aqui se fala do direito à educação. Na questão C, diz o seguinte: além do direito mencionado acima, que é em relação à educação, qual outro direito estabelecido pelo ECA poderia ser utilizado no cartaz? Gente, poderia ter colocado aqui o direito à proteção, à vida, ao desenvolvimento sadio, à condição digna de existência, entre outros direitos que as crianças têm. Mas esse cartaz aqui, ele falou exatamente sobre o trabalho, do direito à educação e o combate ao trabalho infantil. Esse cartaz sobre o Programa de Combate ao Trabalho Infantil foi produzido pelo Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro, TRT do RJ, do Rio de Janeiro. Ok? Gente, lá na página 272, o que é que nós temos? Nós temos aqui, nesse espaço abaixo, olha, ele pede que você faça um desenho com esse tema, combate ao trabalho infantil. E você aqui vai escrever uma frase sobre esse assunto. Depois de pronto, mostre seu desenho aos colegas. Você pode colocar esse desenho lá no grupo do WhatsApp, onde eu vou ver e os seus colegas também. Se você não quer que ninguém veja, mas quer me mostrar, também pode colocar no meu WhatsApp pessoal, ok? Então, gente, esse foi a nossa aula de história de hoje e até a próxima. Tchau, tchau.